passando. Quero chamar o pastor, reverendo Rodrigo Alex, homem de Deus, que tem sempre estado com a gente aqui. E hoje trará uma palavra poderosa aos nossos corações, de ensinamento. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor? Feche os teus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, em oração ao Senhor, pedindo a Tua bênção sobre o Teu Filho, Senhor, que Ele possa sim trazer uma palavra, Pai, de ensinamento, Pai, que possa tirar dúvidas daqueles que têm, Senhor, e possa revelar palavras para aqueles que ainda não conhecem, Pai, que, ó Pai querido, Tua palavra possa entrar em nosso coração, meu Pai, e fazer morada, Pai querido, em nome de Jesus. Usa o Teu Filho como canal de bênção neste lugar, assim te pedimos e já te agradecemos. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado, meu pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Atenção, passageiros com destino a Nova Jerusalém. Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor. Queridos, se possível for, procure 2 ou 3 pessoas que estão próximas a você nessa noite e procure saber se essa pessoa está feliz por ter chegado à casa do Pai, irmão. Vai investigando a terra aí. Se de repente essa pessoa não demonstrou, não esboçou, não apresentou uma alegria, que você possa ser também o motivo da alegria dessa pessoa, né? Acende a lâmpada que está do seu lado aí com um sorriso, um abraço, né? Faz alguma coisa pelo amor de Deus. Meus queridos, quantos estão sedentos por uma palavra de Deus aqui nessa noite? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela ou ligue ela no livro do profeta maior Isaías, 6º capítulo. Localize apenas a leitura do versículo 1, 2 e 3. Isaías, capítulo de número 6. Versículo 1, 2 e 3. É o suficiente para que venhamos conversar sobre lições para as nossas almas. Está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eis que eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Quem sabe na sua versão e tradução vai dizer o séquito, ou a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meus amados, antes de apresentar o ensinamento às nossas almas, eu preciso também aqui, como sempre, fazer pública a minha gratidão a Deus pelo privilégio e a tamanha responsabilidade que é tentar ser útil ensinando as Escrituras Sagradas, pois árdua é esta tarefa. Quero agradecer de todo o coração aos nossos pastores que estão em território americano, pastor Daniel, pastora Juliana, pelo convite, pela oportunidade que me apresentaram de estar aqui uma vez mais. Que Deus possa abençoá-los poderosamente nesse exato momento. Também feliz em rever alguns pastores, amigos, companheiros, que fazem parte aqui do corpo da nossa linda igreja, Mahanaim. Que Deus abençoe a todos, sintam-se abraçados. A sua vitória é a minha vitória tem que ser a sua vitória, né?
Dá uma olhadinha para o lado com amor e carinho e diga bem assim: tem certeza que a minha vitória é sua vitória? Só na face você vai ter a revelação. Bom, meus queridos, eu peço agora a sua atenção para que eu consiga aproveitar ao máximo o tempo que me foi ofertado, para que a gente venha exaurir e pensar muito sobre o assunto dessa noite. O que nós temos em mãos, aberto como livro? Sefer Navi Ishayahu, que em hebraico seria o livro do profeta Isaías. E quando se fala, pastor César, do profeta Isaías, algumas considerações são importantes aqui. A título de informação, Isaías é o profeta que teve registrado nas Escrituras Sagradas o ministério mais prolongado, mais demorado e existente sobre atuações proféticas. Isaías, canonizadamente falando, é o personagem que mais atuou por intermédio da atuação profética. Isaías é alguém que vai surgir em um tempo complexo e importante para o território de Israel. É bom lembrar que nos dias do profeta Isaías, Israel estava dividida em duas porções, duas partes. Havia Israel, território do sul, com duas tribos, a maior e a menor, Benjamim e Judá. E do outro lado, na região do norte, havia Israel, com as outras demais 10 tribos, bem na atuação de Samaria. E quando se fala do profeta Isaías, é bom lembrar que Isaías também ele foi contemporâneo de outros 3 profetas que estão registrados nas Escrituras Sagradas. Isaías é contemporâneo de Miqueias, Amós e Oséias. E qual a diferença das atuações no tempo destes 4 profetas? Isaías e Miqueias ficam responsáveis em conscientizar o território de Israel sobre o juízo de Deus na região do sul, sobre a vinda do cativeiro babilônico. Já no caso dos 2 profetas Amós e Oséias, eles ficam incumbidos, amigo André, de alertar a Israel sobre o juízo de Deus na vinda do cativeiro sírio. Então 2 profetas estão atuando no norte, 2 profetas estão atuando na região do sul. E quando se fala do profeta Isaías, Isaías é alguém que conhece bem a gestão profética. Porque quando você abre as Escrituras Sagradas em Isaías capítulo 7, logo você vai ler na Bíblia Sagrada que ele se casou com uma profetisa, ou seja, uma mulher que também profetizava. E o fruto dessa relação conjugal de Isaías com a sua esposa foram 2 filhos, que também vão receber nomes proféticos, porções proféticas nos seus nomes. Isaías também é alguém que tem dentro do seu lar um vínculo, um relacionamento de realeza, porque o seu tio, por nome de Uzias, era rei em Judá, território do sul. Então, dentro da gestão familiar, Isaías conhece a ação profética e conhece a ação real. Ele convive com isso, é o seu cotidiano, é a sua gestão familiar. Não é novidade alguma e nenhuma falar para Isaías e com Isaías sobre ações proféticas e sobre reinado. E Isaías, em dado momento, ele foi considerado um profeta maluco. Um profeta insano. E por quê? Quem conhece a biografia de Ishayahu, que é Isaías, vai aprender que aproximadamente 3 anos e pouco ele andou despido, nu, em algumas províncias e periferias de Jerusalém. Pare e pense comigo, igreja Mahanaim. Se você observar alguém no seu bairro andando nu, despido, no mínimo 2 pensamentos: ou eu chamo a polícia, ou é alguém que o disjuntor caiu.
insano, perdeu o controle, não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Então imagine Isaías sendo observado nu, despido, alguém que carregava sobre os teus lombos a ação profética, a incumbência de puxar a orelha de Israel, alertando sobre o juízo de Deus, determinando um cativeiro que estaria por vir. A princípio soa de uma forma confrontiva ou indigesta, porém aqui tem uma grande lição. E eu peço carinhosamente a sua atenção para a gente já começar a aprender com as Escrituras Sagradas. Dentro do mundo antigo, quando Deus possuía a alma de um profeta para ele apresentar uma orientação divina, antes dele verbalizar, oralizar e pronunciar a palavra, Deus criava uma circunstância para ele gerar o sentimento que teria essa palavra. No caso de Isaías, por que ele está despido e nu? Porque aos olhos do Criador, de Adonai, o Senhor de Israel, Israel estava nu, envergonhando o nome de Deus. Ou seja, antes de eu assumir a palavra, eu tenho que produzir o sentimento que a palavra tem. Abre-se uma observação nessa noite. Qual é a motivação que te faz exercer o seu ministério? Será que é o glamour, o aplauso, a curtida, o comentário? O que te motiva a subir aqui para pregar, tocar, cantar, ou assumir um cargo ministerial, uma função? Será que eu faço isso porque não tem outra coisa melhor para fazer? Será que eu faço isso por ego, vaidade, soberba, prepotência? Se esse for o combustível que movimenta os teus pés, eu sinto muito, você está sendo reprovado por Deus. Agora, quando você se coloca na condição daquilo que a palavra quer expressar, você começa a entender a dimensão do valor ministerial. Porque não estamos aqui para uma apresentação, estamos aqui para uma representação daquilo que já foi falado. Só repito uma vez isso aqui. Ninguém está aqui para se apresentar, mas você está aqui para representar aquele que criou tudo e em tudo. Aquele que já havia falado, profetizado, declarado, determinado. Só estamos aqui para declarar que a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o domínio é dele. Oh glória! E como Paulo disse à comunidade romana, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que motiva você a estar aqui? O que motiva você a pronunciar a palavra de Deus? Não é apresentação, é representação do nosso Deus. Isaías tem um tio, que é rei, que ocupa o trono na realeza. E quando nós lemos Isaías capítulo 6, versículo 1, o texto ele é prescrutado pelo redator da seguinte forma: no ano em que morreu o rei Uzias. Logo, Uzias é o tio de Isaías. Isaías é sobrinho do rei Uzias. Ponto. Parentesco familiar. E aqui eu inicio o ensinamento, a pregação, um bate-papo sobre reino que eu gostaria de deixar nessa noite. E quem veio para o culto, diga glória a Deus. Se eu puder sugerir um tema para essa mensagem, ensinamento, seria quando, aonde e como. Após mim você pode repetir: quando, aonde e como. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando aconteceu? No ano em que morreu o rei Uzias. A Bíblia não expressa de uma forma explícita, textualmente falando, se foi no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo mês, mas diz que foi no mesmo ano. Por exemplo, o rei poderia ter morrido no começo do ano
e Isaías teve a visão no final do ano. Por exemplo, Isaías poderia ter tido a visão no começo do ano, e o rei morreu no final do ano. Porque o texto não diz se foi exatamente no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo mês. Diz que foi no mesmo ano. E o que nós começamos a aprender aqui, no valor do quando aconteceu. Para quem não sabe, quando você lê segundo o relato das Crônicas, capítulo 26, o rei Uzias, ele ousou acessar um lugar que nunca foi para ele entrar. Eu sugiro você para ter essa devocional em casa, segundo a Crônicas 26. Porque aqui em Isaías 6 só declara o luto, a morte, o óbito, mas não a causa. Porém, em segunda Crônicas 26, a gente tem o diagnóstico da morte dele. O que aconteceu? Uzias, até então, ele foi um bom rei. Para quem não sabe, ele levantou o território de Judá na agronomia, no botânico, também levantou um exército para se precaver e defender das militâncias, mas em dado momento a prepotência entra na sua alma, e agora ele quer acessar o lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. O sacerdote Aías alerta ele, a dizer, primeira dama, não faça isso, ó rei, o Senhor lhe condicionou a coroa, o cedro, o turbante, a sandália. O seu cargo é rei, você pertence à realeza. Sacerdócio é sacerdócio, realeza é realeza. Não muda o setor, não muda o espaço. Não se condiciona a estar aonde você não foi chamado para estar. Lembrando, senhores e as senhoras, que Paulo disse isso a Corinto: cada um de vós permaneça na vocação pela qual foste chamado. Agora ele abusa da realeza e da autoridade, pastor, acessa o lugar do Santo dos Santos, onde estava Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, e quando ele sai, a Bíblia informa que ele está marcado com ponto de lepra na testa. E agora aquela lepra gradativamente vai consumindo o corpo dele, a cartilagem dele, vai derretendo ele. E aproximadamente 15 anos depois, o rei desobediente morreu. E foi no ano dessa morte que o texto afirma que Isaías viu o Senhor assentado no seu alto, soberano e sublime trono. Se possível for, o primeiro slide. No ano da perda foi que eu vi. Mas eu não vi porque perdi, mas sim porque aprendi com a perda. Só 2 ameaçou um glória a Deus ali, mas está tudo bem. E no final tem café que eu já vi. Tem quem sorriu agora, irmão. Aprenda isso. Mas eu não vi porque perdi, mas sim porque aprendi com a perda. Oh glória. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Deus, eu vou ficar nisso. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Existe um provérbio israelita a dizer: às vezes eu ganho e às vezes eu aprendo. Não tem perca. Porque o judeu entende: se eu não quiser cair, eu me deito no chão. Então antes de eu cair, sabe o que eu faço? Então antes da queda chegar, eu estou prostrado, reconhecendo que eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não vou, mas Ele vai. Oh glória! Você pensa que ele está caído, mas ele está falando com o Pai, 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 com o Pai.
está no script. Quando a mulher que carregava o vaso de alabastro que continha a especiaria aromática por nome de nardô, quando ela entra naquele jantar que ela não foi convidada, o que ela faz apressadamente é cair aos pés de Jesus, só para você glorificar. Dentro da legislação farisaica, porque existia um código interno dos fariseus, o regimento dizia que jamais ele poderia tocar em alguém que estava prostrado. Então, quando ele pensava em pré-julgar alguém, falar alguma coisa de alguém, ele só falava isso quando a pessoa estava em pé. Porque enquanto a pessoa estiver de joelho, prostrada, ele subentende, eu não posso intervir porque está falando com Deus. Oh, glória! Não atrapalha quem está falando com Deus, irmão. Oh, glória! Mas olha que paradoxo interessante. Vamos correr, não falei nada, o ponteiro já virou, pastor. E agora é para tomar a garapa, né? E eu percebo, pastor Marcos, que a sua barba está ficando branca. Vamos fingir que não tem ninguém nos ouvindo e vendo? A idade chega, pastor. Pastor Hiro, deixa eu olhar aqui na barba. Tem um cadinho ali também. Pastor César, primeira dama já deu aquele olhar assim, amor, você também não escapa. Olha que enlace interessante. O rei Uzias, que é o tio de Isaías, decidiu encontrar a Deus, porque o Santo dos Santos era o encontro dos encontros com Deus. Só que ele encontra a Deus e morre. Já Isaías, pastora Dani, encontra a Deus e vive. Vou deixar você processando aí, irmão. Vou deixar o Luing processando aí, irmão. O tráfico pago processando aí. E o que nós podemos aprender aqui, isso aqui é muito profundo, obreiros e obreiras. Tem quem encontra Deus e morre, tem quem encontra Deus e vive. Isso é muito profundo. É possível encontrar a Deus e morrer? Sim, segundo as Escrituras Sagradas, eu aprendo agora. É possível encontrar a Deus e viver? Sim, aprendo com as Escrituras Sagradas agora. E qual a diferença? Não é o desejo de encontrar a Deus, mas é como eu me comporto quando eu encontro a Deus. Oh, glória! Uzias encontrou a Deus com o peito estufado, nariz empinado, abuso religioso, abuso de realeza, dizendo, sai da frente, quem manda sou eu entro e saio a hora que eu quero, aonde eu quero, quebro os protocolos que Deus colocou, os princípios que Deus colocou, as pessoas que Deus colocou no caminho, eu retiro elas para assumir o que eu quero. Olha o ego no centro das atenções. Olha o ponderio no centro das atenções. Cuidado com o seu ego ao exercer aquilo que Deus te confia. Vocês vieram hoje, está tudo bem, irmãos? Cuidado você que tem um cargo eclesiástico que acha que isso daí é chave para destravar pessoas e acessar lugares que Deus não te colocou. Ele entra e morre. Aí vem o sobrinho, encontra o mesmo Deus e vive. Mas qual a diferença? Quando Isaías encontrou a Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Não é encontrar a Deus, mas é a forma que você encontra a Deus. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Que nessa noite você possa encontrar a Deus e viver. Você pode levantar a sua mão direita ao céu.
E por alguns segundos, se possível for, porque você não é obrigado a nada, como Deus também não é obrigado a fazer nada por ninguém aqui nessa noite. Erga sua mão, reveja os teus conceitos, tenha humildade, sensibilidade para encontrar aquele que é o Todo-Poderoso para gerar vida, 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 vida. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Segundo slide, por gentileza, se possível for. Mais importante do que o tempo que levou para você encontrar Deus, é o tempo que vai durar o seu encontro com Deus. Ah, para de graça, irmão, vou deixar você dar glória aí, vai, irmão. Você está aí hoje, filho? Tudo bem? Prazer em revê-lo. Pergunta, vocês estão aí? Estão aí? Ele parece aqueles mexicanos, né? Fala a verdade, quando vocês assistem aquele filme mexicano, não parece aquele moço ali? Quem concorda, diga glória a Deus, irmão. Isso aqui é muito profundo, pastor César. Quando se baseamos na biografia de Uzias e Isaías, de tio e sobrinho, o que a gente aprende? É isso aqui. Às vezes a gente fica preocupado com o tempo que leva para mim ter um encontro com Deus. Mas após o tempo que leva para mim encontrar a Deus, tem uma vírgula no script. E o mais importante não é o tempo que levou para mim encontrar a Deus, mas é o tempo que vai durar o meu encontro com Deus. Não se preocupe com o tempo que você está gastando para chegar até Deus. Mas se preocupe mais ainda, superiormente, com o que você vai fazer com o tempo quando você encontrar Deus. Você pode olhar para o lado e dizer assim: seu tempo é muito ou é pouco para Deus? Só no semblante você já viu, irmão. Não se vanglorie do tempo que você gastou e investiu para encontrar a Deus, mas valorize o tempo que você tem com Deus. Existe um provérbio terapêutico a dizer: melhor do que ter muitos anos de vida é ter vida nos muitos anos. Então saiba disso. Se você ainda não encontrou a Deus, o tempo mais precioso não é o que dura para encontrar, mas é o tempo que você desfruta quando encontrou. Isso é o mais importante. Primeiro fator, quando acontece? No ano em que morreu o rei Uzias. Segundo fator que eu gostaria de trabalhar com vocês, aonde aconteceu? Quem conhece a passagem do relato de Isaías, 6º capítulo, logo conhece que Isaías está a caminho do templo. Ele está conduzindo a sua vida, a sua rota, os teus caminhos para o templo. Ele está conduzindo para ele está indo para aportuguesando, ele está indo para a igreja, para a paróquia, para a cabana, para a tenda, aonde nos encontramos para glorificar a Deus. Ele está indo para lá. Mas o tio morreu. Ele teve uma grande perca em família. De repente você já perdeu um tio que você gostava muito e vai fazer falta para você. E por que é que não fez falta para Isaías? Era o luto, era a perca, era a dor, era o embaraço. Fala a verdade, até hoje eu tenho dificuldade de aceitar a perca da minha mãe, o falecimento da minha mãe. Eu sou um mortal, pecador e miserável, como todos que aqui estão. Eu sinto falta da minha mãe, grita na minha alma. Luxo é ter a mãe viva. E se você tem, valoriza, agarra, beija, diga que ama. Porque todos nós temos um prazo de validade.
E você não tem ideia o quanto faz falta o colo da mãe. E transferindo esse sentimental, nós podemos colocar na conta de Isaías sobre o tio. Ou seja, ele está de luto, mas ele foi para o templo. Ele perdeu, mas ele foi para o templo. Estava doendo, mas ele foi para o templo. Foi danificado, mas ele foi para o templo. Alguém dizia que não vale a pena, mas ele foi para o templo. A família estava envergonhada pelo caos do tio que morreu por lepra na desobediência, mas ele escolheu ir para o templo. Pessoas abandonaram ele pela gestão do tio, mas ele preferiu ir para o templo. Abandonaram ele, decepcionaram ele, frustraram ele, mas ele preferiu ir para o templo. Oh glória! Está doendo? Vem para o templo. Está difícil? Vem para o templo. Te deixaram? Vem para o templo. Você perdeu? Vem para o templo. Estão dizendo que você não vai alcançar? Vem para o templo. Oh glória! Aplauda a Jesus, glorifique a Jesus. Oh glória! Oh glória! Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: você veio para o lugar certo. Agora volta para ele e diz assim, para tomar a injeção. E é bezetacil que voltarei agora. Até agora você estava recebendo, dando glória a Deus, aleluia, tudo bem, né? Obreiros e obreiras, quem tem tempo e não vem para o templo, não é templo. Vou processar aí de novo, porque isso aqui não é para qualquer cabeça, né, irmão? Só fala, esse pregador fica filosofando aí, eu não estou entendendo, mas é assim, irmão. Foi Paulo que disse que a loucura de Deus não é a loucura dos homens, né? E a mente de Cristo não é a mente dos homens. Tenta imaginar Jesus batendo papo na porta do templo com 12 anos. Os rabinos, sacerdotes olhando e dizendo: irmão, o meu CPU não acompanha o do menino. O processador dele é avançadíssimo. Imagina, a mente. Isso aqui é um paradoxal figurativo, não está no texto, é um pensamento paralelo. Eu fico imaginando a mente dos sacerdotes e do rabino, tentando entender Jesus falando do céu. O circuito neurológico estava em curto, porque não acompanha, irmão. Não dá para acompanhar o raciocínio do céu. Porque o que você pensa sobre o céu é insignificante comparado àquilo que o céu é. Você pode extrair do dicionário português, da Academia Brasileira de Letra, e prescrutar a palavra mais difícil de pronunciar, que ela é insignificante, e o que Deus é gigantescamente maior, irmão. Oh glória! Não tem palavras no vocabulário para tentar se aproximar do que Deus é. Não dá, irmão, é outra dimensão. É outro patamar. O trecho da carta paulina a Corinto, Paulo deixou claro, são palavras inefáveis. Ou seja, ó Corinto, não dá. Vocês não têm ideia, vocês não vão entender, e não vão nem se aproximar a entender o que eu vi lá. Só 2 deu glória, mas tudo bem, irmão. Quem tem tempo e não vem para o templo, não se torna templo, porque desperdiçou o tempo que deveria ser investido no templo. Vou deixar você processando aí, irmão. Pensar dói, né? É, irmão. Pensar dói, mas destrava o tique-teco, aí é bom. Quem pode lançar o terceiro slide? Por gentileza, obrigado. Depois eu te dou um beijo com gosto de glória. Quando tenho tempo e não estou no templo, eu perco o tempo e deixo de ser templo. Vou deixar você olhando fitadamente para isso aí. No 3, todos, se possível for, repitam.
1, 2, 3. Eu sempre quis reger uma orquestra. Eu não sou músico, reverendo Cláudio. Ó, eu aqui, ó. Também sou útil nessa área aí, ó, tá vendo? Tem utilidade. Olha que interessante. A pergunta é: o que você tem feito com o seu tempo? Você tem investido no templo? Porque Isaías está a caminho do templo, ofertando o tempo para viver um tempo na parte de Deus. Ele está de luto, mas o tempo dele ele ofertou aonde? No templo. Olha para o lado e diz assim: o que você faz com o seu tempo? Difícil dar glória agora, né, irmão? Porque eu olho para Isaías e vejo ele ferido, machucado, esfolado, com a perca, com dano, com a fatalidade do tio Uzias, mas ele preferiu ofertar o tempo no templo. E nenhum tempo no templo é desperdiçado, porque quando ele ofertou o tempo no templo, ele viu o que ninguém viu. Teve a experiência que ninguém teve, apreciou o que ninguém apreciou, contemplou o que ninguém contemplou. E até hoje nós estamos pregando sobre a visão que ele teve. Oh glória! Oh glória! Mas o tempo ele é processual. Ofertar o tempo no templo é a curto, médio e longo prazo. Eu fico ouvindo algumas sugestivas, e de repente você já ouviu e até se empolgou com essa frase de efeito, a dizer que José, ele dormiu escravo e acordou governador do Egito. Eu concordo até a página 2, porque não foi instantâneo, só a nível de matemática textual bíblica, entre ele dormir escravo e acordar governador do Egito, foram 13 anos. Olha para o lado e diz: 13 anos. Foram 11 anos na casa do ministro da Justiça do Egito, por nome de Potifar, e 2 anos encarcerado. 13 anos. Aí de repente você ouve esse slogan: você vai dormir escravo e vai acordar governador do Egito. Você pega isso e quando você acorda, você abre o olho e mudou nada. É o mesmo barulho. As contas na porta da geladeira. Alguém dizendo: levanta, porque nós temos um monte de coisa para fazer. Sai daí. Não mudou nada. Agora, quando eu invisto meu tempo no templo, eu tenho certeza que é um passo de cada vez, uma conquista de cada vez, um momento de cada vez, uma vitória de cada vez. Já atravessei o altar e olha que ele já está mais extenso, mais bonito, está hollywoodiano e você ainda não glorificou. É um passo de cada vez, é uma vitória de cada vez, é uma porta de cada vez, é uma conquista de cada vez. Oh glória! Oh glória! Eu sinto o cuidado de Deus aqui. Está chegando, só mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Eu creio, eu creio, eu creio, irmão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ajuda a pessoa que está do seu lado, diga assim: pode demorar. Diga assim: vai continuar demorando. Parece que não vai acontecer, mas vai chegar a sua vitória, irmão. Oh glória! Ainda se tratando de José, olha que paradoxo interessante. José, ele olha para o copeiro e diz assim: se lembra de mim, não esquece de mim não, ó copeiro. O copeiro só se lembrou dele depois de 2 anos. Homens demoram para se lembrar de nós.
Quando não esquece, abandona, deserda. Vocês não conhecem ninguém assim não, né? Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Só que olha que paradoxal, interessante. No evento extraordinário dos eventos, no divisor de águas da humanidade, Jesus está pregado no madeiro no dia 9 de abril, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã. Ladeado por 2 homens. Segundo a crítica histórica, o da direita se chama Dimas, o da esquerda se chama Gestas. Mas o da direita sugere a mesma proposta. E diz assim: lembra-te de mim. E aí Jesus responde a dizer: ainda hoje. Vou deixar você processando aí. Ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, você está pedindo para a pessoa errada se lembrar de você, você está informando a pessoa errada para se lembrar de você. Homens demoram, mas o céu não, mas o céu não. Oh glória, levante as 2 mãos ao céu. O céu tem agendado a data, o dia e a hora. Deus não se esqueceu de você, irmão. Eu creio. Tem alguém que crê comigo aqui? Deus não se esqueceu de ti, irmão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado aí, irmão? Essa pessoa já fez uma higiene já na palma da mão. Fique em paz, irmão. Você segurou tanta tranqueira nessa mão aí, irmão, e nunca lavou. Chacoalha a mão dela e diga: Deus não se esqueceu de você. Diga, convença essa pessoa: Deus não se esqueceu de você, irmão. Obrigado, amigo. Oh glória! Oh glória! Oh glória, quer glorificar, glorifica. Quer elogiar, Deus elogia. Afinal o culto é dele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, irmão. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Deus está cuidando, Deus está cuidando, irmão. Oh glória. Deus não se esqueceu do Senhor, pastor. Homens esquecem, Deus não. Oh glória, Deus não se esqueceu de ti, pastor César. Deus tem tudo cravado. Ishaiah, o profeta Isaías, declara dizer: não é que Deus tem escrito, Deus tem cravado na palma da mão dele. O que está escrito alguém apaga, agora o que está escravado, o tempo não leva, não tira e não apaga. Oh glória! Oh glória, eu sinto o cuidado do Senhor aqui. Eu sinto a virtude graciosa de Deus aqui, irmão. Oh, não aproveita a oportunidade para glorificar. Aproveita a oportunidade para exaltar ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Agora em Israel tem crianças que queriam estar aqui glorificando e não podem. Agora em Israel tem homens e mulheres que queriam estar cultuando a Hashem e não podem. Aproveita, porque não sabemos se é o último glória, se é o último aleluia nessa noite. Oh glória! Oh glória! Oh glória! A gente não sabe, primeira dama Sandra, se é a última vez. A nossa prepotência, arrogância e altivez faz com que a gente acredite que sempre vai ter uma nova oportunidade. Você pode encerrar o teu dia hoje na esquina de casa, irmão. Ninguém aqui é a bolacha mais gostosa do pacote.
ou queridinho, queridinha de Deus. Nós só estamos aqui porque o favor e mérito ainda é conosco, irmão. Oh glória, oh glória. Eu fico olhando ainda para obreiros e obreiras que ficam desfilando na passarela, nariz empinado, peito estufado. Irmão, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua casa. Que Deus tenha misericórdia do seu ministério. Que Deus tenha misericórdia dos teus dias. Oh glória. Aonde aconteceu? Do lado de fora. Vamos correr, irmão. Põe o dedo aí nesse tempo aí, pelo amor de Deus, irmão. Faz um squash aí. Aconteceu do lado de fora. Irmão, isso é muito profundo. Quando eu me declinei sobre essa passagem, que para a maioria de vocês é uma passagem até bem conhecida, mas que não anula o direito de continuarmos aprendendo com ela, porque a Bíblia não é uma concha de retalhos, de Gênesis, Apocalipse, tudo é Bíblia e continua sendo Bíblia. Aconteceu do lado de fora, aconteceu do lado de... Ele teve a visão do lado de fora, não foi do lado de dentro do templo. Porque pela regra, só o sacerdote entrava para prestar serviço no pátio do templo e no lugar do santo. Já no santo dos santos era só o sumo sacerdote, sacerdote principal. Isaías é profeta e não é sacerdote. Ele acabou de ver o tio morrendo, por descumprir o princípio de entrar no templo e acessar um setor que não é para ele. Então eu penso e acredito que temoroso e tremoroso, ele nem entrou, ele está do lado de fora. Ele está a caminho do templo, mas não chegou a entrar no templo para ver o que ninguém viu. Ah, só 2 ali processou, irmão. Ele está a caminho do templo, mas ele não pode entrar no templo, porque ele é profeta, ele não é sacerdote. Ele tem ética, mas ele está a caminho do templo. Quando ele pega o tempo dele e investe a caminho do templo, ele vê o que ninguém viu, que estava dentro do templo. A maior visão da sua vida, espetacularmente falando, pode acontecer a caminho do templo e nem sempre dentro do templo. Oh glória! Oh glória, Dani pegou ali. Você está vindo para o templo e deve vir ao templo. Vem para o templo, pelo amor de Deus. Dá uma olhada para o lado, evangeliza a pessoa e diz assim: vem para o templo. Porém, todavia, a visão que ele tem é do lado de fora. Às vezes você não precisa estar aqui. Às vezes você não precisa estar aí, para Deus se revelar de uma forma que Ele nunca se revelou para você. Mas eu estava indo para o templo, eu estava a caminho do templo. Quem garante que não é daqui para casa que você vai ver o que nunca viu? Quem garante que não é vindo para o culto que Deus vai se revelar de uma forma que nunca se revelou para você? A intenção de vir ao templo é o combustível necessário para Deus se revelar de uma forma que nunca se revelou. Oh glória! Eu creio, irmão, eu creio. Se você não crê, não tem problema. Eu sei que tem pelo menos uma meia dúzia que crê comigo aqui. Eu creio, irmão. Oh glória! Oh glória! Tanto é que quando você sequencia o textual, ele vai falar que ele vê os umbrais, Anderson, do templo, tendo fissuras e a fumaça saindo. Ele está do lado de fora, o umbral é do lado de fora. Mas ele estava a caminho do templo. Eu acredito que vai chegar um bilhetinho aqui dizendo: Pastor Daniel, a caminho da nossa querida e amada igreja Mahanaim, Deus se revelou de uma forma
gloriosa e maravilhosa. Só levante a mão quem concorda que o Senhor é poderoso para isso. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quarta frase, por gentileza. Mais importante do que o que você fala é para quem você fala. Não, só dois ali, deu um aleluia, minguado ainda, hein, irmão. E acho que foi o Marquinhos ainda, hein. Quando ele pega aqui, ele fala, vai valer a pena, mas ali ele deu um glória meio arrebatado, pastor. Eu não posso falar quando eu te conheci, né, Marquinho? O estado que eu te encontrei. Não, para você glorificar. E está ali a Cris, ó. A Cris é testemunha. Uma mesa de samba. Só canjibrina. Das mais pesadas. 4h15 da manhã. Todo mundo dando seta para o lado já. E o pessoal falando a saideira, Marquinho. Marquinho já estava branco. E eu também era uma bênção, né? Funcionário principal de Satã. Aí já era para você ter dado um glória, né? Você está vendo o Marquinho ali, eu aqui, você já está vendo a obra que Deus fez, né, irmão? Aí era para você dar um glória já, né? Ô glória! Ô glória! Vamos correr. Já falamos quando aconteceu, no ano em que morreu o rei Uzias, aonde aconteceu, do lado de fora e como aconteceu. Para a gente terminar, quem está no culto, diga glória a Deus, irmão. Hoje eu vou ganhar uma toalhinha também, então, né? Não, fique em paz, no final, essa eu vou levar para casa. Vou nem suar nela aqui. Como aconteceu? Olha que interessante, quando a gente se reporta ao textual de Isaías, capítulo 6, versículo 1, está escrito, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda, ou séquito, ou a orla do seu manto, enchia todo o templo. Isso daqui é para você glorificar com força, irmão. Por que Isaías expressa isso? Isaías conhece bem o código monarca real. O rei que morreu é o tio dele. Ele sabe como funcionava a monarquia real. E naquela época do Antigo Testamento, havia a gestão do Código Monarca Real, a dizer que a dimensão do triunfo e das vitórias que um rei tinha se media pelo tamanho da orla do manto. Se alguém visse um rei chegando para assumir, Sabrina, o trono, só com um pedacinho, e orla, para quem não sabe, é do joelho para baixo aqui, ó. Um pedacinho aqui, pastor Rira, alguém ia dar uma olhada e dizer, esse rei aí deve ser novo. Fraco, poucas guerras, pastor, não triunfou muito não. Está começando agora, vai apanhar muito ainda. Alguém já ia olhar e dizer, nem sei se dura no trono. Se de repente tivesse a orla um pouco maior, alguém olhava e dizia, ganhou algumas batalhas, de repente uma ou outra vitória foi triunfante, André. Tinha reis que eram acompanhados e monitorados como noivação, carregando o manto. Alguém olhava, até reverenciava e dizia, esse rei já ganhou muitas batalhas, Suene. Só que o textual não tem nem metragem na orla do manto da visão que Isaías viu. Vou deixar você processando aí, irmão. Não tem nem metragem.
O texto diz que a orla do seu manto enchia todo o templo. A orla do seu manto enchia todo o templo. Em pormenores, na visão de Isaías, sabe o que ele estava dizendo? Este rei, que eu vejo assentado no seu alto, soberano e sublime trono, nunca perdeu, não perde e jamais perderá uma batalha. Oh glória! Aplauda Jesus, glorifique a Jesus, irmão. Oh glória! Ele não perde, ele não perde, ele não perde, ele não perde. Oh glória! Era a mensagem que o Eterno estava passando para aquele que é mortal, o Criador passando para a criatura, o divino passando para o pecador, dizendo bem assim: aqui quem se assenta não perde e não conhece derrota. Quem perde se assenta no trono terreno. É temporário, tem prazo de validade. Mas aqui não. De ponta a ponta, ele reina, ele reina. Ele reina, ele reina, ele reina. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina, ele reina. Oh glória! Oh glória! Olha para o lado e diz assim: quem perde somos nós. O teu Deus nunca perdeu e nem perde. Quem perde somos nós, os bicudos. Já põe um limãozão no canto da boca. Tem pessoa que de longe você olha e fala: ixi, perdeu. Ouviu não? Não gostou. Foi contrariado. Está amargo, está infeccionado. Mas você não conhece ninguém assim não, né? Só olhar para o lado que você já vê. Agora no trono. E Deus não é infinito, Deus é eterno. Infinito tem começo e não tem fim. Deus não tem começo. Antes que houvesse dia, Ele já... Deus é eterno, Ele não tem começo, Ele não tem meio e Ele não tem fim. Para a gente terminar, último slide da sonoplastia. As guerras visíveis são vencidas de uma forma invisível, pois o que não vejo na terra já foi vencido no céu. No 3, irmão, fazer aquela orquestra bem bonita para o pastor Daniel ver lá em Hollywood. 1, 2, 3. Oh glória! Aplauda Jesus, glorifique a Jesus. Se coloque em pé, por gentileza, nessa noite. Quem está no culto, diga glória a Deus. Eu queria convidar você que ouviu essa simples e objetiva meditação bíblica e acredita que o teu Deus não perderá nenhuma batalha sobre a sua vida, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. E não importa a área, o setor, eu quero orar por você. Você que acredita na visão de Isaías, que a orla do manto, ela cobre todo o templo. E você está debaixo dessa orla divina. Oh glória! Eu quero apenas orar por você. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Porque guerras nós temos todos os dias, 24 horas. De repente amanhã vai aparecer a maior guerra da sua vida, irmão.
Essa é a notícia. Mas eu quero orar por você. Enquanto o grupo do Credit Card Hall está se preparando aqui, e um dia eu vou cantar com você, Marquinhos. Esse pessoal vai ver como que canta. Para a gente expulsar todo mundo. Que se eu cantar, você tem que ter fé para me ouvir, irmão. Porque senão vai acabar agora o culto. Sai do seu lugar, eu só quero orar por você com muito